Paz do Senhor, meus irmãos. É com muito orgulho que iniciamos mais um amanhecer com Jesus. Que esta mensagem desse sábado possa impactar a sua casa, a sua vida, o seu coração e a sua família. O tema desta mensagem é novamente a oração. Aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. Falar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, nos render aos pés de Jesus, porque somente Ele escuta as nossas orações. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, porque através de você, muitas almas serão impactadas. Muitas almas serão transformadas através do teu clique. Pedimos a misericórdia do Senhor para que Ele use o servo de Deus, o irmão Moisés, a quem tenho o orgulho e o prazer de trazer nesta mensagem para falar um pouco ao seu coração. Este jovem que tem se dedicado ao altar de Deus, tem colocado a sua família aos pés do Senhor e que através dele muitas almas possam ser transformadas. Amém? Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Motivo de grande alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria de compartilhar um texto no livro de Lucas, no capítulo de número 11, e o verso número 1. E diz assim: Uma certa feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Quando Lucas destaca essa palavra, a gente vai ver que o lugar não era importante e o discípulo que direcionou a pergunta também não era importante. Mais importante era o direcionamento dessa mensagem. Um dos discípulos, que como eu já falei, Lucas não destacou, ele faz um pedido: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ele vai ensinar a oração mais simples e objetiva, a oração do Pai Nosso. Todos conhecem a oração do Pai Nosso. Até aqueles que não são cristãos conhecem a oração do Pai Nosso. Uma oração simples e objetiva. E a gente vai ver que o pedido dos discípulos não é porque eles não sabiam a fórmula de uma oração, ou eles não sabiam se achegar como deveriam. Mas a gente vai ver que há uma sede muito maior nessa pergunta que um dos discípulos direciona. Eles estavam acostumados a ver os fariseus orando na praça, e quando os fariseus oravam, eles se direcionavam a Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E agora quando eles começam a observar a oração de Jesus, Jesus diz: Pai Nosso. Jesus ele vai direcionar a oração para um lugar de intimidade. Ele não fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas ele diz Pai. Ele está trazendo a oração para um lugar de intimidade, porque todos têm livre acesso ao Pai. E os discípulos começam a olhar para a oração de Jesus e eles perguntam para Jesus: ensina-nos a orar. Eles estavam dizendo: Jesus, queremos trazer esse Deus nessa intimidade que o Senhor traz. Nós temos visto que a tua oração ela traz Deus mais próximo. E a Bíblia está mostrando no livro de Lucas, e Jesus faz essa oração, Pai Nosso. Embora seja uma oração simples, ele está dizendo assim: Deus é o teu Pai. E Deus não está tão longe quanto vocês imaginam. E quando eles fazem esse pedido, ele diz: quando vocês orar, vocês podem orar como eu, Pai Nosso. Ele é seu Pai. Ele quer estar no lugar de comunhão. Mateus capítulo 6, Jesus vai falar também do lugar secreto. Entra no teu quarto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Há uma recompensa, há uma comunhão, há uma intimidade que Deus quer manter conosco. E a oração, ela vem
com um propósito de nos aproximar de Deus. Orar não é uma liturgia, não é uma fórmula mágica, mas a oração é uma intimidade com alguém que é um pai. E a oração é a chave da vitória. E muitas vezes a gente vai chegar em momentos na vida que a gente não vai ter força para mais nada. Jonas, quando ele foge do chamado de Deus, ele entra dentro do ventre de um peixe. E a Bíblia vai dizer que dentro do ventre do peixe, ele não jejuou. A Bíblia não vai dizer que ele se levantou de alguma forma e clamou, porque não tinha como. O espaço estava apertado. Ele estava como se fosse nas profundezas da morte. E ele estava apertado dentro do estômago daquele grande peixe. Glória a Deus. E não teria nada para ele fazer, apenas uma oração. A única coisa que havia para Jonas fazer era uma oração. Não tinha espaço para mais nada. E tem momentos na nossa vida que a gente não consegue reagir de nenhuma forma. Não tem como levantar. Aleluia. Não tem como se direcionar para nenhum lado. Não tem como... A gente não acha forças para jejuar, a gente não acha forças para se movimentar, porque não tem espaço para isso, porque estamos dentro do ventre do peixe. Aleluia. Mas dentro do ventre, ele conseguiu direcionar uma oração de intimidade, uma oração pedindo: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que estou aqui por atitudes que me trouxeram até o ventre. Mas eu sei que mesmo eu não tendo espaço para agir dentro do ventre do peixe, eu sei que eu posso direcionar uma oração. Aleluia. A gente vai ver em 1 Crônicas a história de Jabes. A Bíblia está falando de uma genealogia e abre um espaço para falar de Jabes. Jabes, o seu nome significa aquele que traz dores. E ele foi rotulado. Para um judeu, o seu nome era muito importante. E quando ele trazia aquele nome, ele trazia um rótulo, aquele que traz dores. Mas a Bíblia vai dizer que ele fez uma oração específica. Ele diz: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe e amplie as minhas fronteiras. E que o mal não me alcance. A Bíblia vai dizer que Deus concedeu. A Bíblia não vai dizer que Deus trocou o nome dele. A Bíblia não vai dizer que ele deixou de ser Jabes. A Bíblia não vai dizer que ele deixou de ser rotulado como aquele que traz dores, mas apesar daquilo que haviam rotulado sobre ele, agora ele está vivendo com a bênção de Deus. Aleluia. E muitas vezes tem pessoas sofrendo porque estão rotuladas por algumas coisas que fizeram. E muitos olham e não dão mais crédito, mas Deus está dizendo: seja específico e tenha intimidade com Deus. E não te preocupe com aquilo que te rotularam, mas se preocupe com ter intimidade comigo. Amém? Amém. Que essa palavra venha a ser uma bênção no seu coração, que Deus possa falar com você. Glória a Deus. Deus te quer no lugar da oração. A oração simples, mas objetiva. A oração objetiva é aquela que tem um objetivo de se chegar a Deus como Pai. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, que muitas almas sejam alcançadas através desta palavra. Que o Senhor possa transformar vidas, corações, Senhor, lares. Que esta palavra, Senhor, possa edificar, Senhor, muitas famílias. Nós te pedimos, Senhor, que seja impactado, Senhor, através do Teu Evangelho. Senhor, que pessoas agora dobrem os seus joelhos, Senhor, e se coloquem em sentido de prostrar-se, Senhor, aos Teus pés. Pai, eleva, Senhor, as lágrimas dos Teus filhos que estão gemendo. Quantas almas necessitam, Senhor, da Tua voz, do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, que através das orações dos Teus filhos, o Senhor entre com providências, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Te esperamos sábado que vem em mais um Amanhecer com Jesus. Amém?